Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 7. Consciência, o alarme da alma. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo a faça sensível e que ela possa examinar o seu coração à luz da Tua Palavra, buscando discernimento e entendimento para ser mais parecida com Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Mantendo a consciência pura. Como podemos manter a consciência pura? Número 1. Confesse e abandone o pecado. Examine o seu sentimento de culpa à luz das Escrituras. Abandone o pecado que a palavra de Deus lhe revelar. Em Provérbios, no capítulo 28, verso de número 3, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. A primeira carta de João fala da confissão de pecados como uma característica progressiva na vida do cristão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Certamente, deveríamos confessar os pecados àqueles a quem ofendemos. Como Davi escreveu: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Salmo, capítulo 32, verso 5. Número 2. Peça perdão e reconcilie-se com aquele que você ofendeu. Jesus nos instruiu: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ao altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Mateus capítulo 5, versos 23 ao 24. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versos de número 14 a 15. Número 3. Faça a restituição. Deus disse a Moisés: quando o homem ou a mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte. E dará tudo àquele contra quem fez-se culpado. Números capítulo 5, do verso 6 ao 7. O princípio por trás desta lei está ligado também aos cristãos da época do Novo Testamento. Filemão, capítulo 19 e Lucas, capítulo 19, versos de número 8. Número 4. Faça rapidamente a limpeza de sua consciência. Paulo diz que fez o seu melhor, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos, capítulo 24, versos de número 16. Algumas pessoas adiam o tratamento da culpa, pensando que sua consciência se autolimpará com o tempo. Isso não acontecerá. O adiamento gera depressão, ansiedade e outros problemas emocionais. Após o esquecimento da ofensa, o sentimento de culpa poderá persistir por um longo tempo, frequentemente respingando em outras áreas da nossa vida. Esse é um dos principais motivos de as pessoas, com determinada frequência, continuarem sentindo-se culpadas e não saberem o motivo de se sentirem assim. Isso pode ser uma culpa confusa e um sintoma de que alguma coisa está errada tanto espiritualmente como emocionalmente. Na realidade, acreditamos que ambas se misturam muitas vezes, o espiritual e o emocional. Talvez seja a isso que Paulo se referiu, quando disse: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é impuro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito, capítulo 1, verso de número 15. O tratamento imediato de uma consciência ferida, por meio da oração que esquadrinha o coração perante Deus, é a única maneira de mantê-la limpa e sensível. Adiar o tratamento da culpa inevitavelmente aumenta os problemas. Número 5. Eduque sua mente.
Como já vimos, há vários tipos de consciência, e no caso da consciência fraca e da consciência ferida, o fato é o desconhecimento espiritual do ato é o que contribui para a angústia total e culpa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso de número 7. Se sua consciência se fere com facilidade, não a viole. Fazer isso o levará a ignorar convicções, daí ignorar a verdadeira convicção sobre o verdadeiro pecado. Além disso, violar a consciência é um pecado em si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, 12 e Romanos, capítulo 14, verso 23. Ao contrário, mergulhe sua consciência na palavra de Deus, pois assim ela pode começar a funcionar com dados confiáveis. Violar a consciência é um pecado. Consciência que foca somente nos sentimentos não é digna de confiança. Sua consciência tem de estar focada em 3 pilares, e são eles. Primeiro, reconhecimento de pecado. Você fez isso? Reconheceu seus atos? Sabe que eles são uma afronta à santidade de Deus? Segundo passo, arrependimento profundo. Você se arrepende de tudo o que fez? Número 3, abandono de pecado. Se você reconheceu, se arrependeu e agora abandonou seu pecado, a acusação é maligna e não vem de Deus. Por isso afirmamos, então descanse em Deus. Esse deve ser o foco de sua consciência, não em seus sentimentos. A importância da doutrina da consciência. Não nos resta dúvidas de que o tratamento da culpa, fazendo morrer a consciência, é um dos maiores equívocos contemporâneos. A Bíblia nos mostra que a maioria de nós está mais longe da culpa do que o nosso coração diz. Paulo escreveu, porque de nada me arguia a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 4. Melhor que destacar ou silenciar uma consciência culpada, nós que conhecemos a Cristo, é educá-la cuidadosamente com a pura palavra de Deus, ouvi-la e aprender a atendê-la. Acima de tudo, devemos mantê-la imaculada. Não podemos permitir que a mensagem que proclamamos seja infectada por noções seculares que minimizam a culpa e buscam apenas o bem-estar pessoal. O evangelho popular da nossa geração geralmente deixa a impressão de que Jesus é um salvador de problemas, tristeza, solidão, desespero, dor e sofrimento. Com isso, não estou dizendo que sou contra terapias, pelo contrário, pela graça de Deus sou formado em psicologia pastoral. Minha questão é simples, o pecado não pode ser tratado com terapias, nem o pecado, nem a culpa trazida por ele. O tratamento do pecado passa pela doutrina do arrependimento, e nesse trajeto, o Evangelho fala diretamente por meio do Espírito Santo à consciência humana. Antes, invariavelmente, ele oferece salvação, traz o pecador face a face perante a sua desesperadora tendência pecaminosa. Aqueles que são condicionados a rejeitar a consciência quanto a pequenas questões, certamente não poderão ouvir a mensagem que os condena de pecados tão abomináveis que garantem a condenação eterna. Portanto, o ataque à consciência está endurecendo as pessoas contra a verdade do Evangelho. Muitos cristãos, sentindo esse efeito, perceberam que a mensagem do Evangelho precisa se modernizar. Tiraram completamente a ideia do pecado nas mensagens. Oferecem Cristo como Salvador inexpressivo, como um meio de preenchimento pessoal, como uma solução emocional e para o aumento de uma autoimagem ou como uma resposta às necessidades emocionais apenas. O evangelho apresentado hoje em dia aos descrentes não apela para a consciência, não menciona o pecado. É, portanto, uma mensagem impotente e espúria. Como pode uma pessoa verdadeiramente arrependida não ter o senso da responsabilidade pessoal para com o pecado? A tendência contemporânea para desvalorizar a consciência e o senso de culpa, trazendo para o pecador o status de doente, fóbico, traumatizado, vítima ao invés de mero pecador culpado por seus pecados. Esses atos minam completamente o Evangelho, e é uma tendência crescente e permanente no Evangelho. Infelizmente, por outro lado, há alguns que, ao invés de eliminarem completamente o pecado da mensagem, tratam a questão muito resumidamente ou o mais suavemente possível. Podem-se enfatizar a universalidade do pecado, mas nunca explicam a seriedade dele.
Claro que pecamos, todos pecam. Dizem isso de uma maneira relativa, como se fosse suficiente admitir a noção da universalidade do pecado sem realmente sentir qualquer culpa pessoal na própria consciência. Desse modo, a tendência contemporânea para desvalorizar a consciência mina realmente o próprio Evangelho. O desaparecimento da consciência traz um efeito nocivo à vida dos cristãos. A consciência é uma chave importante para a alegria e a vitória na vida do cristão. Os benefícios de viver com uma consciência pura são imensuráveis. Deitar e dormir sem ter nada que o acuse, nem mesmo sua consciência, é uma grande riqueza. Como já observamos, Paulo constantemente recorria à sua consciência. Atos capítulo 23, versos de número 1, capítulo 24, versos 16 e primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos de número 12. Uau! Glória a Deus! Pai, em nome de Jesus, que mulheres possam reconhecer 3 pilares em sua vida. Reconhecer o pecado, se arrepender do pecado e abandonar o pecado. Eu oro por mudança e convicção na vida destas mulheres. Em nome de Jesus, amém. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.